Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências para a educação em 2025. A pergunta é assim, como assim tendências? 2025 tá aí já. Um pouco mais do que um mês. Tem tendência, tem coisa nova. Se tem coisa nova, a gente quer saber. Senhoras e senhores, ela é diretora e proprietária da Escola Sempre. Também está à frente do movimento Sempre Disruptiva. Vamos dar as boas-vindas para Patrícia Casa Santa. Seja muito bem-vinda, proprietária da escola mais... Como é que a gente fala? Mais disruptiva, mais inovadora, disruptiva. mais acolhedora. Pode escolher, que tem mais verde. Pode escolher. Do Brasil. Tudo bom, Léo? Que prazer estar aqui. Você tá bem? Tudo na mais perfeita desordem, do jeito que tem que ser. Afinal de contas, falta um mês para acabar o ano. É verdade, verdade. Olha que doido, né? E isso se a gente contar tudo direitinho, porque normalmente quando chega dia 24, parece que já acabou, né? Parece que já 24 acabou. 24 de dezembro, terminou, acabou, game over. Não, o ano pra mim só acaba quando ele vira mesmo, entendeu? Mas é importante, eu vou dar uma desacelerada esse final de ano, porque eu vou te falar. O ano que passou voando, e é verdade isso que você falou aqui, né? Já tem teorias, essa é mais uma disrupção aí, é uma coisa difícil da gente pensar, de que o tempo tá realmente passando mais rápido, não é só a nossa percepção. Uhum. Mas isso é uma coisa mais complexa, um tanto quanto filosófica, e aí mistura com física, é uma coisa... Dá pano pra manga, a gente pode conversar no outro momento. Mas vale a pena depois você pesquisar no Google aí, pessoal. Você vai ver, tem a questão ligada à rotação da Terra. A rotação da Terra, exato. Tá rolando mesmo. E basicamente o nosso dia não tem mais 24 horas, né? A gente continua contando, mas é algo tipo 16 horas. É muito. É muito. Imagina. Uau. Imagina. É muito tempo, né? Se você for pensar 16 para 24. Meu Deus, estamos falando de quase 8 horas. 8 horas 8 mesmo. horas. 8 horas. Só que a gente continua com algumas convenções aí, contando como se fosse. E é isso, assim, os milésimos, sei lá, como que a gente falaria aí, de segundos estão passando mais rápido. Aí na conta final é como se a gente tivesse menos 8 horas. Porque o mundo tá acelerado, né, Léo? A gente tá vendo isso. Né? E a gente... Tem uma coisa que é comum as pessoas dizerem, tô na correria, tô correria. Sem tempo, não tem agenda. E o mundo, ele é inconstante. Então, quando a gente fala hoje, aliás, já até tá ficando para trás o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Hoje a gente fala também de mundo bunny, né? Que ele é um mundo ansioso, não linear. Enfim, isso são características de uma sociedade, de um mundo que está em constante transformação. Uhum. E esse mundo bunny, né, traz também, que é um mundo frágil, inclusive, o B é de frágil, de brittle, ele traz também uma velocidade. E a gente precisa de se adaptar, né? Então, de ter essa velocidade de adaptação. Não só ter adaptabilidade e flexibilidade, como velocidade para se adaptar. E aí, a hora que você fala, ai, Patrícia, mas tem tendência para o ano que vem? Tem coisa para mudar? Em novembro? Tem. E eu ainda arrisco dizer que em janeiro vai ter coisa nova. Percebe? Porque é essa a mudança que a gente está vivendo. Uhum. Né? A gente está num momento, eu já falei disso aqui em algum desses nossos papos, a gente está vivendo um momento que ele é um momento de ruptura. A gente teve alguns desses momentos ao longo da história. Que eles usam um termo do grego chamado tesarak para descrever. E é mais ou menos, eu vou colocar aqui de uma forma bem simples, porque também é uma coisa complexa, profunda, para a gente discutir. Mas é mais ou menos um momento de ruptura. A gente não é simplesmente uma mudança de era, ou uma era de mudança. É uma ruptura. Nada será mais como antes. Só que a gente ainda não sabe como vai ser. A gente não tem ainda como prever que mundo que a gente vai ter para os próximos 5 anos. Percebe? Talvez então, nem para daqui a 2, 3 anos. Talvez daqui a 2. Né? Então, é esse tesarak que a gente está vivendo. E claro que isso faz com que a gente tenha mudanças em todas as áreas. Né? E a educação não pode ficar atrás. Você sabe, eu sempre defendo, né? A educação fica correndo atrás das evoluções. Uhum. Eu defendo que a educação deveria puxar essas mudanças. Né? Se a gente está vendo o que isso está acontecendo no mundo, a gente não pode ficar para trás. E tradicionalmente, e aí... Quando eu falo de educação, gente, a gente pode olhar a educação como algo feito na escola, feito em casa, feito pelo governo, como esse ente abstrato. Mas eu estou falando aqui, sobretudo, da escola. Escola é o lugar onde a educação acontece diariamente, acontece de forma concreta. Né? Então, porque a gente tem o hábito de falar de educação como um ser abstrato, que está por aí vagando e que nenhum de nós tem controle ou responsabilidade.
Mas a gente que tá na escola todos os dias, a gente tem controle e responsabilidade, né? Pelo menos sobre a nossa prática, né? E aí a gente precisa de estar na escola alavancando, né, essas mudanças. É muito bacana. Ontem eu tava num papo super interessante com o pessoal do Grupo Remy. Eu fui pra Itália, né? Foi com eles que eu fui pra Itália fazer essa imersão. Quem que é esse pessoal do Remy? Chama Rede de Movimentos Educacionais. Eles são super bacanas, super recomendo que vocês pesquisem aí. Quem é da área da educação é brasileira, né? São 2 mulheres empreendedoras, né, que fazem formações e imersões, e elas estudam educação e olham isso e fazem vivências, né, pra gente discutir, trabalhar, pensar a educação. Então, eu já fiz com elas em Salvador, foi muito bacana, foi quando eu fui tocar tambor e remar. Ah, foi recente. É porque é tudo bem vivencial. Ok. E foi com elas que eu fui. Tocar tambor, o pessoal já te viu lá no... Pô, a gente praticamente, a Timbalada queria ficar comigo lá, entendeu? Eu falei, não, eu tenho que voltar, a educação é o meu chamado. Estivemos lá no Pelourinho aqui agora. E foi com elas que eu fui pra Itália também, com aquele grupo de gestores. Ah, você chegou a pensar em fazer parte do Timbalada? Não, Timbalada não, mas pensar em ficar na Itália eu pensei. Ô, Lodu, perdeu, Timbalada perdeu. Agora, ficar na Itália eu cogitei. Itália, quem sabe? Minha casa, né? Minha casa. Mas a gente estava ontem, inclusive, com vários ex-gestores que fomos juntos, conversando sobre isso, sobre essa coisa do futuro, né? Para onde que a gente está indo? Né? Quais são essas tendências? E como que a escola pode se posicionar? Né? Então, assim, seja como nós, gestores, podemos nos posicionar, seja o que as famílias devem procurar, porque eu acho que a gente precisa de olhar para esses 2 vieses, né? Sem esquecer que nós temos um sujeito da educação chamado estudante no centro. Né? Então, assim, como que nós, escolas, gestores, mantenedores, mas também professores, podemos estar atualizados em termos de tendência, né? O que nós, como mães e pais, eu me coloco nisso porque eu sou uma mãe de 2 crianças e mais de 2 crianças atípicas, né? E nessa busca por uma escola, né, inovadora. Mas a gente não pode esquecer que temos, né, seres humaninhos ali no centro desse processo. Né? Então foi muito legal o papo nesse sentido. E aí eu tenho estudado muito sobre isso, você sabe, eu fui à Finlândia esse ano, a gente vem, já tem um tempo que a gente vem estudando todas essas tendências, e não só tendências na educação, mas tendências mundiais em termos de sociedade, para que a gente possa entender o que traz para a educação. Né? E quando a gente fala de tendência, Léo, a gente fala de 2 tipos de tendência. A gente fala de tendências consolidadas, coisas que já acontecem, mas que ainda estão, digamos, na crista da onda, né, que são essenciais fazer. E a gente fala também de tendências emergentes, coisas que estão começando. E é engraçado que quando eu estudo isso, eu vejo que muito pouco é o que a escola efetivamente faz hoje no nosso sistema educacional. Tá? É muito pouco o que a escola efetivamente faz na prática. Quando a gente fala de uma tendência consolidada, a gente está falando de uma escola que se pretende inovadora. Né? Algo que já está consolidado como inovação e que as escolas deveriam fazer. Como, por exemplo, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Isso é uma tendência consolidada. Sim. Então, quando eu sou uma mãe que vou buscar uma escola, né? Ou você é um pai que vai buscar uma escola para os seus 4. 3 mais 1. Pra galera. A gente precisa de olhar qual é o currículo dessa escola, no que ele está baseado. Ele está baseado em competências técnicas? Ele tem uma área de competência socioemocional? Bom, primeiro que deveria estar baseado em competências socioemocionais e artes, que é uma outra grande tendência, uma forte tendência por causa da teoria das múltiplas inteligências. Né? Repete, por favor, deveria estar baseado O currículo deveria ser bom. Primeiro que o currículo, quando a gente fala de tendências, o currículo, isso também é consolidado, não é no Brasil, mas quando a gente olha para fora, o currículo deveria ser um currículo flexível, ou seja, não é uma grade fechada, baseado em competências, não em conteúdos, ou seja, no desenvolvimento de habilidades, atitudes e aquisição de conhecimentos, isso é que forma uma competência, tá? E baseado em competências, no desenvolvimento de competências socioemocionais e trazendo a arte para desenvolver essas competências e as competências técnicas. Quando você fala ou seja, arte, música, teatro, dança, pintura, artes visuais, arte como um todo. Quando você traz isso, não é só educação infantil. Não. Não só educação infantil. Que, aliás, é um dos desafios. Cara, uma escola hoje que invista na música e no teatro.
Assim, regularmente, que não seja uma coisa de projetos, né, de eventos, né, que regularmente as crianças, os jovens, os adolescentes, possam desenvolver este talento. Né? Porque nós, quando a gente fala de teoria de múltiplas inteligências, a gente sabe que tem gênios nessa área. O meu filho é um deles. Né? Mas a gente precisa de olhar, e aí, Léo, não é que as competências lógicas, por exemplo, matemáticas, as competências linguísticas no português ou no inglês, ou as competências de análise, de classificação, que a área de ciências vai trazer muito, não é que elas não sejam importantes, não, elas são fundamentais. Apenas o conteúdo não deve ser um fim em si mesmo, o objetivo final da educação. Então, aprender a fazer, a solucionar uma equação matemática não deve ser o objetivo, uma equação de primeiro grau ou de segundo grau, não deve ser o objetivo final do professor de matemática do 7º ano. Este não deve ser o objetivo anual ou mensal, que seja. Essa deve ser uma estratégia para educar seres com raciocínio lógico, pensamento crítico, que sejam capazes de separar. O que é analisar? É separar em pequenos pedaços. Então, que eles sejam capazes de analisar um problema, uma situação e resolvê-lo. Você já pensou que uma equação matemática deveria servir para isso? Ok. E ok também, eu não vou entrar na discussão de que tem outras formas da gente desenvolver essa competência. Eu nunca usei uma equação de segundo grau na minha vida, a não ser para fazer prova. Eu nem sei o que é isso. Na 8ª série, na 7ª série, sei lá. Como nunca usei, nunca precisei do conhecimento de briófitas, pteridófitas, mas aprender que existem classificações e que existem conceitos em comum quando você classifica algo, isso é importante. Então, percebe? O conhecimento, ele é fundamental, mas ele tem que ser estratégia para desenvolver competências. Quais competências que a gente mais precisa hoje na vida? As socioemocionais. Então, isso é uma coisa consolidada. E a escola precisa não só de ter... Idealmente, o currículo deveria ser baseado em competências socioemocionais, que vão puxar todas as outras, digamos assim. Então, você vai trabalhar com competências lógicas para desenvolver o pensamento crítico, a inteligência emocional, por exemplo. Você vai trabalhar com todo o conteúdo de ciência para desenvolver as competências de análise, de classificação, de relação, né? Relacionar as coisas para desenvolver o trabalho em equipe ou a tomada de perspectiva. Enfim, a gente tem um leque de competências aí. Né? Eu poderia passar aqui uma tarde trazendo formas da gente desenvolvê-las com o conteúdo tradicional, inclusive. Sem dizer assim, não tô a fim de brigar com o vestibular. Então, e em projetos, em metodologias ativas, que é outra tendência consolidada. O uso de metodologias ativas. Os estudantes deveriam só aprender. Quando eu falo metodologias ativas, não quer dizer que as crianças vão só brincar, entende? Os professores entendem, vão só brincar ou vão só construir alguma coisa quando a gente fala de crianças mais velhas. Não, gente, um projeto traz muita leitura, muito estudo. É preciso você desenvolver a capacidade de resumir, de sintetizar tudo aquilo que você está aprendendo ali para construir algo. Né? Então, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação, sala de aula invertida, todas essas metodologias ativas tão pouco utilizadas e que também não são a base da matriz curricular do fazer pedagógico da escola. Eles vêm também num ponto ou outro, numa feira cultural, quando tem que apresentar alguma coisa para os pais, percebe? Então, aí você não está usando esta tendência tão importante. E a metodologia ativa traz a reboque uma outra coisa fundamental e que está mais forte ainda em todos os estudos que eu estou fazendo, que está mais forte ainda para 2025, que é realmente uma aprendizagem centrada no estudante. É uma abordagem centrada no aprendiz. O professor, ele não tem mais que ser mediador, Léo, porque o mediador, ele está no meio. Para mediar esse conhecimento, essa construção do conhecimento, essa aprendizagem, o estudante hoje não precisa mais do professor. Inclusive, tem o ChatGPT para isso. Mas o professor, ele é essencial para várias outras coisas. O professor, ele é essencial, por exemplo, para planejar de forma intencional e costurar essas metodologias ativas com este currículo. E eu confesso, e concordo com vários professores, com as críticas que eles trazem, está dificultando a vida do professor. A gente não sabe fazer. A gente não foi formado para isso. E a mais pura verdade. Se você olha para o curso de pedagogia hoje, o professor não tem formação para desenvolver habilidades socioemocionais, para trabalhar com metodologias ativas. Não tem mesmo, Léo.
E, infelizmente, nós que estamos à frente da educação hoje, neste tesaraque, neste momento de ruptura, a gente vai ter que dar os nossos pulos e a gente vai ter que aprender por fora. E talvez a gente tenha que forçar que as universidades, que as faculdades mudem os seus currículos. Né? Passou da hora da gente fazer isso. Se eu tivesse, eu inclusive sou dessas, né? Se eu tivesse na universidade hoje como aluna, certeza que eu já tinha feito um abaixo-assinado para mudar o currículo da universidade. Com certeza, eu era dessas, né? Eu fui do movimento estudantil, eu fundei um grêmio, pra você ter uma ideia, eu fundei um grêmio no meu curso de magistério. Escola de freira, curso de magistério, e a Patrícia fundou um grêmio estudantil. Você estudou Maria Auxiliadora, né? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Eu fiz Senhora um de ano Fátima. no Maria Auxiliadora e o segundo e o terceiro no Fátima. Ok. Eu fiz um rebuliço na escola. Nossa, aprontei todas. Mas é isso, a gente precisa de entender o que está sendo necessário quando a gente fala de tendência, né? O que a gente está precisando? O mundo, ontem nesse papo a gente terminamos entrando um pouco pela seara da inclusão, que é algo doído para todo bastante. mundo. O gestor sente a dor, o professor sente a dor. Ninguém sente mais a dor do que aquele aluno atípico, aquela família atípica. Eu falo de cadeira, né? É o meu lugar de fala, né? E agora a gente tem novidades aí para 2025. Hoje não vai dar tempo de eu falar delas, mas a gente terminou entrando um pouco sobre isso. E a Selma, que é quem estava conduzindo o papo, né, do Grupo Remy, e a Selma falou, gente, mas vocês acham que vai mudar? Que essa realidade vai mudar, essa quantidade? Vocês acham que vai diminuir a quantidade de crianças atípicas? Ou vai aumentar? E a gente sabe que vai aumentar. Né? Seja porque hoje a gente tem a medicina avançando nos laudos, seja porque estão realmente nascendo mais crianças, digamos, com o cérebro se desenvolvendo de formas diferentes, o que para mim é natural. Se você pensar na velocidade que o mundo muda, o cérebro precisa se adaptar. Darwin já falava dessa adaptação, né? Então, terminamos entrando por isso e é uma coisa que eu sempre falei ontem, já falei aqui, Léo. Ou as escolas se transformam e se modificam, ou a gente vai desaparecer como escola. Basta você pegar a Blockbuster, a Kodak, líderes de mercado que não aderiram às inovações, não buscaram olhar o que era tendência para poder adaptar e implantar, porque, claro, que quando eu olho uma tendência, eu sou uma escola de educação infantil indo ano que vem para o ensino fundamental. Eu não vou trabalhar com metodologia ativa como se trabalha no ensino médio. Eu preciso adaptar isso à realidade dos meus meninos. Eu trabalho com projetos com crianças de 2, 3 anos de idade. É óbvio que eu preciso de adaptar. Não adianta eu ir lá para a Itália ou para a Finlândia, já falei isso aqui também, olhar o que está sendo falado lá, que é super bacana, e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, porque a realidade do Brasil é outra. Né? Então precisa dessa adaptação. Mas se a gente não olhar para essas tendências e a gente não adaptar para a nossa realidade e não inovar dentro das escolas, a gente pode ser a próxima Blockbuster. Que hoje, quem é mais novo não sabe nem do que eu tô falando. É verdade. Eu não sei se tem alguém aí com menos de 20 anos, ou talvez menos de 30, ouvido a gente, nunca nem foi numa Blockbuster, não sabe o que é devolver fita, e assim, tinha que rebobinar, senão pagava multa. Porque antes de ter o DVD, teve a fita, né? Sim. Então a máquina digital, a câmera digital nasceu dentro da Kodak. A Kodak não prestou atenção a isso. E desapareceu. Então a gente precisa de estar atento a essas tendências. Né? Eu trouxe aqui algumas tendências. Você quer ler alguma coisa daí? Que você tá aqui, olha. O pessoal tá aqui fuzilando aqui. Eita! Não, coisas boas. Ó, a Lari mandou aqui, incrível. E Fabiana Brum mandou aqui, ó. Competências para preparar o jovem para o seu dia a dia, tanto na vida social como profissional. Parabéns a este momento. É isso mesmo. Para a vida é importante. A escola prepara para o mercado, mas também para a vida pessoal. E o que a gente precisa, seja na nossa vida profissional, seja na pessoal, são dessas competências socioemocionais. E botou as escolas precisam e ela coloca assim, ainda assim, a Fabiana. As escolas precisam ofertar estratégias de aprendizagens para que o aluno possa se envolver. Formação do professor muda resultados. É verdade, é verdade. E aí eu ainda iria além. As escolas precisam ofertar estratégias de aprendizagem para o aluno se envolver e para o professor se envolver também. Também é função da escola formar o professor e a família. A gente Tá, não... um grande desafio, né? A gente não trabalha sem esse tripé. Uhum. A gente precisa... É função da escola, sim, educar as famílias para essa nova realidade, porque se a gente que trabalha com educação não está dando conta de acompanhar, imagina as famílias. E, ao mesmo tempo, hoje nós temos muitos pais e mães que leem muito, Léo. Inclusive, no próximo sábado, já fica o convite. No próximo sábado, a gente vai fazer uma roda de conversa lá na Escola Sempre,
né? Inclusive, pode levar a criança que eles vão viver um pouquinho das nossas oficinas, da nossa educação inovadora. Aí, ó, você que é de Brasília, grande oportunidade para poder conhecer a Escola Sempre. É verdade. E tá lá nas nossas redes, é o nosso evento de portas e mentes abertas para o futuro, né? E vou estar eu e uma psicopedagoga, a gente vai estar exatamente batendo um papo sobre como educar esses seres humanos para o futuro e como que a família pode estar em sintonia, né? Porque também não adianta você pode ser o pai ou a mãe com a educação mais inovadora e positiva do mundo na sua casa, você coloca o seu filho numa escola tradicional, tá incoerente. Você arrisca de gerar um sofrimento no seu filho. Ao mesmo tempo, não adianta você escolher a escola mais inovadora e em casa ser, digamos, um dinossauro na educação, né? Eu defendo muito isso. E acho que a escola precisa também. Acho que o professor tem que correr atrás por conta dele. O professor tem que buscar aprender sempre, né? Assim como médico, assim como advogado, assim como engenheiro, assim como todas as profissões, né? Então foi isso que eu falei. A gente vai ter que dar os nossos pulos, né? Nesse momento de ruptura. Mas as escolas também precisam investir na formação dos seus professores. E a gente não precisa fazer isso sozinho, Léo. Né? A gente pode se unir, a gente tem quem ajude. É por isso a nossa comunidade disruptiva, inclusive. É para dar esse suporte, né, à nossa comunidade no WhatsApp. Esse mês, inclusive, a gente está falando só sobre essas tendências lá. Né? A gente vai ter uma aula aberta para quem quiser participar, mas aí precisa de ir lá no Instagram, clicar no link lá da nossa bio e entrar na comunidade, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque essa aula vai ser exclusiva para os membros, em que aí eu vou estender mais, né, e aprofundar mais nesse tema das tendências. Porque, Léo, quando a gente olha, eu listei 10 tendências para 2025. Entre emergentes e consolidadas. E tem mais, se a gente quiser buscar, você vai ver mais. Né? Então, por exemplo, em tendências emergentes, a gente tem, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Hoje não adianta mais a gente falar só em alfabetização e letramento pensando na aquisição da leitura escrita. Você tem que falar de letramento digital, você tem que falar de letramento ambiental. A educação financeira já ficou até ultrapassada quando você olha para tudo isso. Né? Já é algo consolidado também. Então tem tanta coisa que a gente precisa de voltar o nosso olhar e a escola continua preocupada com a oração coordenada sindética, diversativa, conjuntiva, sei lá das contas. Eu já nem lembro mais, o Joaquim está estudando isso. Né? Com as briófitas, pteridófitas, que eu sou indignada. Que é outra coisa, assim, a quantidade de conteúdo que a gente tem no Brasil é algo surreal, Léo. É covarde, né? É surreal. O Joaquim está no 7º ano, aprendendo um conteúdo que na minha época era de ensino médio. A minha filhada está no ensino médio aprendendo um conteúdo que era de dentro da, sei lá, da biologia, hormônio de planta, biologia, né? Que você aprendia na faculdade. Hormônio de planta. Hormônio de planta. Percebe? Agora, ela sabe o que fazer com essa informação? Ela sabe, por exemplo, que a reprodução das plantas é fundamental para a vida no nosso planeta? Tem tanta coisa mais importante, eu até citei um pouco isso. Mais importante do que saber que Hitler foi quem foi Hitler e o ano da Segunda Guerra Mundial é entender qual era o contexto histórico do mundo que Hitler conseguiu trazer junto com ele um país inteiro. Uhum. Aliás, mais de um país todo, né? Assim, toda uma nação acreditando no que ele falava. Que hoje a gente olha e fala, cara, que absurdo. Quer dizer, alguns de nós olhamos e falamos, cara, que absurdo, né? Outros nem tanto. Então, assim, muito mais importante do que saber decorar o nome, decorar uma data, é entender esse contexto. É entender, por exemplo, é fundamental entender sobre a importância da polinização e da reprodução das plantas, né? E da abelha. Mas por quê? Percebe? Porque a nossa vida depende disso. Mas em que ponto? Agora, saber qual é o hormônio da planta, para que ele serve, qual que é o nome dele? Então, assim, ainda tem essa questão aí por trás da quantidade, da profundidade do conteúdo. E, de novo, o conhecimento é fundamental, o conteúdo é super importante. A questão é para quê? Então, aqui, não é o que ensinar, é como ensinar. Então, o conteúdo ele é importante, mas como eu vou ensinar esse conteúdo? Eu vou ensinar esse conteúdo com metodologias ativas. Eu vou ensinar esse conteúdo tentando resolver um problema real da nossa comunidade. Né? Tem metodologia para isso. Tem uma metodologia da Índia, que é super bacana, chama Design for Change, né? Que seria um projeto para mudança, um desenho para mudança. Que a gente usa lá na Sempre. Foi super bacana, a gente fez esse ano com os nossos meninos de 3, 4, 5 anos. Olhando para o nosso espaço, quais eram os problemas. Então, você olha para o espaço, você sente os problemas dessa sua comunidade. Você pensa soluções,
você executa essas soluções e você compartilha com a comunidade. Eu tive uma turma que olhou para os problemas da escola e levou para nossa coordenadora administrativa uma lista de coisas que ela tinha que resolver. De 2 e 3 anos de idade. 2 e 3 anos de idade, 2 e as 3 crianças, anos, os alunos. as crianças. É. E, inclusive, levaram para os outros colegas e disseram, olha só, isso aqui cabe a nós resolvermos. Opa! Sabe? Então, foi muito bacana. Então, e ali tem um monte de conteúdo. Aí, quando a gente fala de conteúdo de educação infantil, tem toda a parte de vocabulário, de narração de fatos, tem toda a parte de discriminação visual, de perceber formas, cores, né? Então, assim, tem muito conteúdo. Ô, Patrícia, a gente recebeu hoje aqui uma psicóloga, ela é até jovem, ela tá beirando os 30 ali. Agora ela chegou aqui com uma proposta diferente de atuação. Ela trabalha muito, tem vários clientes e trabalha também junto com uma ONG. E ela falando me lembra muito a tua fala, tanto que eu citei você aqui para ela. E só que ela trouxe esse desafio do inovar no sentido até de se respeitar. E falando assim, os desafios que a gente tem hoje no mundo são reflexos do nosso dia a dia. Ou seja, depressão, ansiedade e até os transtornos. É muito reflexo daquilo que a gente a nossa jornada, é o nosso dia a dia. E ela falando sobre a proposta dela na psicologia é uma proposta voltada para o ser humano. Não é simples explicar, porque eu gastei aqui quase 30 minutos com ela poder entender qual era a proposta, porque foge um pouco do normal. É que nem conversar contigo sobre educação na primeira vez, na primeira sentada. Não é simples, foge do nosso padrão. Quando a pergunta, né? Quando eu fecho os olhos para aquilo que é a necessidade de mudança na educação, você também, além de ser educadora, é psicóloga. Você enxerga também que é uma forma que a nossa sociedade também tem fechado os olhos às necessidades urgentes que nós temos de uma forma geral de mudança de vida, de hábito de vida e a forma de encarar a vida e os relacionamentos e por aí vai? Sim, Léo, eu acho que essa negação, né, esse fechamento que você está trazendo, né, é até uma forma de proteção, de autopreservação, talvez até da espécie. Mas é fato que não vai continuar do jeito que está. Então, eu acho que a proposta, e é preocupante a quantidade de transtornos que a gente está vendo, entre os jovens, inclusive. Né? Essa geração de 20 e poucos anos está adoecendo muito. Jovens de 14, 15 anos com transtorno de ansiedade, de pânico, o índice de suicídio é altíssimo. Então, assim, o caminho que eu vejo é exatamente pela educação. A gente está vivendo isso porque a gente não teve uma educação socioemocional. A gente não aprendeu a se conhecer na escola, Léo. A gente não aprendeu o que a gente gosta, a gente não aprendeu a colocar limites na escola. A gente não soube fazer isso. A gente não colocar limites como? Colocar limites no outro, em relação a mim mesmo. No outro. Né? A gente não sabe fazer, né? A gente não sabe fazer isso na vida porque a gente não aprendeu na escola. A gente aprendeu a ser submisso. A gente aprendeu a sentar, ouvir, obedecer e o professor dizer: abra um livro na página tal, agora vamos aprender a somar na aula de matemática. Quando você faz isso repetidamente, fazer isso eventualmente, não é um grave problema, Léo. Mas quando você faz isso e vive isso repetidamente, o que você está aprendendo? Eu não tenho voz. Não sou eu que defino. Não sou eu que escolho. Né? E se você diz pro professor: poxa, professor, eu não gosto dessa disciplina. Gente, quem da nossa geração arriscava dizer pro professor, de verdade, num papo honesto: eu não gosto disso e não vejo sentido nisso pra minha vida? A gente não tinha coragem, claro que não, porque a gente tinha medo da reação do professor, medo de perder o amor dele, inclusive, porque a gente quer ser admirado, isso é natural do ser humano, Léo. Aí a gente lutava para tirar uma nota boa, para ter admiração do professor, para ter admiração dos colegas, para ter admiração dos nossos pais. Acho que eu contei aqui a felicidade que o Joaquim ficou em tirar um 10. Mãe, meu primeiro 10 da vida. Eu tanto não estou preocupada com nota que o primeiro 10 da vida do menino veio com 13 anos de idade, Léo. Pra você ver como eu não me preocupo. Mas como aquilo me doeu, entende? Porque isso é autoestima. Como me dói ver o meu filho tão bom em inglês, que compõe com 13 anos... Aliás, ele compõe música desde os 10, em inglês, né? Espetacular. Sem falar inglês, ele nunca tinha feito aula de inglês, ele foi se virando aí com o Google Tradutor, ensinei a usar o Google Tradutor, ele sabia ler e escrever. Obviamente, não ficavam músicas bem feitas, hoje ele faz realmente, né? Tirar um 5 numa prova e falar: eu sou péssimo. Na prova de inglês. De inglês. A criança compõe inglês desde antes de fazer a aula de inglês. Ele tira 5 numa prova e fala: eu sou péssimo. Entende?
Então, a gente está nesse ponto repetidas vezes. Então, a gente chegou nesse ponto de adoecimento mesmo na nossa sociedade. E aí, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para dentro, mas a gente precisa olhar para fora. E a minha proposta, enquanto educadora, né, porque eu acho que a terapia continua sendo fundamental, gente. Eu voltei para a minha recentemente. Essencial, façam terapia, né? Mas eu acho que quando a gente olha para a escola, a função da escola é outra. A função da escola é no coletivo. É agir no coletivo, é agir socialmente. E aí eu, enquanto gestora, né, eu achei muito legal, eu nunca tinha falado assim, mas achei muito legal ouvir você falar do movimento, né, de educação disruptiva, né? Já vou adotar, adorei. A nossa função aqui, a nossa proposta, acho que não é nem função, acho que a nossa proposta é criar esta rede de apoio. A gente não precisa ir sozinho. A gente pode ir junto. Né? A gente pode ir junto enquanto gestores, a gente pode ir junto enquanto formação de professores, a gente pode ir junto enquanto escolas parceiras. Né? Existem outros caminhos para a educação, que não são apenas esse que está aqui. Eu não dou muito tempo, Léo. Comecei o programa dizendo que a gente não tem como prever. Os próximos 5, você completou talvez 2 anos. Mas eu não dou muito tempo para as escolas estarem completamente modificadas. E as que não se reformularem, elas vão morrer. É exemplo de tantas outras empresas. Tem uma pesquisa da McKinsey, que acho que é de 2021, se não me falha a memória, não lembro agora se é 21 ou 22, que diz que todas as empresas que existiam em 2021, porque eu pensei, cara, em 2031, de todas as empresas existentes em 2021, 50% vão morrer em 10 anos. Pá. Isso significa que escola é uma empresa, escolas já podem estar no processo de morrer. Já estamos em 2024. Escolas que não estiverem atentas às mudanças no mundo, na sociedade, atentas a essas tendências sociais, que, portanto, se transformam em tendências para a educação, elas já estão no processo de morte delas. Pode durar mais 5 anos, pode durar mais 7, mas elas já estão no processo de morte. Se no rol dessas empresas tem Facebook, Google, Itaú, quem sou eu, né, para achar que eu não vou morrer? A gente está falando de todas as empresas, não interessa a área. 50% das empresas vão deixar de existir. Até que ano que ela... Até 2031. A pesquisa de 2021, ela fez uma projeção para 10 anos. Também acredito que se eles fossem refazer essa pesquisa agora, esses estudos, esse número poderia ser diferente, poderia ser 5 anos ao invés de 10 anos, enfim. Não é um dado super recente, mas acho que é um dado importante para a gente refletir. Né, sobre a nossa atuação, sobre quem nós somos hoje na nossa área. E quando eu falo de educação, eu acho que a gente precisa refletir que professor sou eu hoje. Eu sou um professor que quero ficar obsoleto? Porque, assim, o ChatGPT, gente, a inteligência artificial não vai substituir o professor. Não é sobre isso. Mas a inteligência artificial vai substituir o professor que não souber usar muito bem a inteligência artificial. Seja para o seu planejamento, seja para suas aulas, seja para educar os alunos a usá-la, né? Seja para educar desde a educação infantil a usar a inteligência artificial, o que não quer dizer colocar as crianças no tablet falando com o ChatGPT, gente. Significa ampliar o vocabulário das crianças, dar repertório, porque qual que é a diferença? Você sabia que a IA generativa, o ChatGPT, né, como é que chama? O Gemini, enfim, Okay. ela é a primeiro exemplo de tecnologia que favorece mais as pessoas mais velhas, com mais de 35, 40 anos, do que os mais novos, né? Por quê? Porque para você usar bem a inteligência artificial generativa, você precisa de ter repertório. Ah, tá ok. Você precisa de ter vocabulário. Uma pessoa mais velha tem mais repertório, mais experiência de vida, mais vocabulário, mais contexto para poder conversar com a IA generativa. Então, a gente precisa de trazer isso. Tá, porque ela aprende, né? Ela aprende. Okay. Né? A gente precisa de trazer isso para os nossos pequenos lá na educação infantil. Eu tô atenta a isso. Eu tô atenta a colocar, a ampliar o vocabulário, a criar muitas experiências. Por que eu não dou mais aula, Léo? Sempre não tem mais aula. Não tem aula de matemática, aula de linguagem oral, aula de coordenação motora, aula disso. São situações de aprendizagem que as crianças possam vivenciar várias coisas e ali eu vou desenvolver todos os conteúdos de todas essas áreas, porque eles são importantes, mas para trazer mais repertório para aquela criança.
para que ela possa ter mais experiência. Sabe que o pessoal se arrepia. Como assim não tem mais aula? Não tem mais não. Gente, é uma escola sem sala de aula, sem turma separada por idade, sem grade curricular e sem aula. Né? Eu falo, gente, daqui a pouco é onde eu tô falando, assim. Eu não dou muito tempo para as escolas, elas podem não chegar neste ponto de disrupção rapidamente, eu entendo, né? Para você que tá aí achando tudo doido, tem que ir lá ver como que funciona, porque funciona, a gente tá no mercado há 30 anos e desde 1999 atualizando esse formato, né? Não é o mesmo formato, mas desde 99 sem salas de aula, desde 98 com projetos, né? Então, assim, desde 2000, a primeira turma multidade, fui eu que propus, eu estava saindo da faculdade, desde 2005 com turma multidade, que foi uma proposta para a gente evoluir a metodologia. Então, assim, a gente sabe que as coisas levam um tempo, a gente está aí, o modelo está validado, ele funciona, né? Mas eu não dou muito tempo para as escolas que não se reformularem e não estiverem atentas a isso, elas vão desaparecer. Seja porque as famílias já estão atentas e buscando outras coisas, né? Eu tô vendo, eu vejo isso hoje na minha escola, como os pais já chegam mais prontos. Há 5 anos atrás, Léo, eu tinha que explicar que aquela bagunça, né? Como alguns pais falavam, mas essa bagunça funciona? Eles me perguntavam isso na visita. Hoje eles já chegam querendo isso, percebe? Seja porque os professores hoje também já estão com uma outra cabeça e, embora não tenham a formação, e é duro, inclusive, começar a trabalhar na Sempre, se desenvolver lá, porque é muita quebra de paradigma, eu reconheço isso, mas elas se encantam, né? Elas falam, cara, como aqui é bacana, como a gente aprende, né? Seja porque o mundo vai terminar numa seleção natural, acabando com essas escolas, né? Assim como tantas outras coisas ficaram obsoletas. Vambora, filha? Bora! Fiquem com Deus! Até semana que vem. Senhoras e senhores, nossa queridíssima Patrícia Casa Santa. Obrigada. Obrigado, Patrícia.